querido companheiro da magia, tudo bom com você? Hoje o nosso tema é muito interessante porque eu acho que você pode aproveitar essas informações para o resto da sua vida. Na sua vida mágica e na sua vida prática. Nós vamos falar sobre a lua, o poder da lua, como utilizá-la e quando tirar o melhor proveito da energia que ela nos passa. Nesse caso, a gente está falando sobre a lua porque é muito comum dentro da magia e até assim na nossa vida prática, né, que a gente siga as fases da lua para determinadas coisas. Foi muito engraçado uma vez que eu fui no salão, numa das minhas raras vezes no salão, que se você me conhece já sabe que eu sou meio preguiçosa, né, para salão, para comprar sapato, para comprar roupa, eu sou um pouquinho preguiçosa para isso e eu tenho que ir meio assim forçada, né. E aí eu fui e a pessoa falou: ah, o seu cabelo está cheio de pontas, vamos cortar um pouco? Eu falei: depende, em que lua estamos? E aí ele ficou assim: como assim? Que lua estamos? Para saber se eu vou cortar as pontas ou não. Você acredita nisso? Aí eu olhei para ele: se quem faz agricultura acredita, por que eu não vou acreditar? Assim, então eles ficaram muito confusos, assim, e eu fiquei muito espantada deles me fazerem essa pergunta. Por quê? Porque para você plantar e ter uma colheita decente, você precisa seguir as fases da lua. A lua rege as marés, a lua rege os nascimentos. Há mais nascimentos na lua cheia do que na lua nova, do que na lua minguante, por exemplo. A lua rege o nosso emocional. O termo lunático vem de quem é muito regido pela lua e perde um pouco a proporção das coisas, fica meio maluco. Inclusive, teve um estudo, eu acho que nos Estados Unidos, tá? Desculpa, eu não tenho mais essa informação certinha de cabeça, é muito antiga já, mas teve uma pesquisa que aumentam os casos de homicídio, né, por surto, não homicídio planejado, e aumentavam os surtos psicóticos e os surtos de loucura dentro das instituições psiquiátricas na lua cheia, porque é como se ela abrisse um portal que vazasse muita energia, né? Saísse muita energia. E algumas pessoas não estão tão preparadas assim para receber aquela quantidade toda de energia, né? Às vezes a gente acha assim: ah, quanto mais energia melhor, mas você já viu uma sobrecarga elétrica, por exemplo? Dá um curto-circuito. Então eu costumo dizer, o caminho do meio é sempre melhor, o equilíbrio é sempre o que a gente busca. Tudo demais é complicado, tudo de mais ou de menos entra em escassez, em excesso, e você entra num processo de desequilíbrio. Bom, então, isso posto, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre como a gente utiliza a lua para coisas simples, como por exemplo, começar um projeto, cortar o cabelo, comprar roupas, começar uma coisa intelectual, reunir-se com a família, enfim, coisas práticas, né, coisas simples, e também para coisas mais mágicas, mais do mundo oculto, né, do mundo invisível. E aí você pode escolher como trabalhar, né, de acordo com o seu critério. Bom, vamos lá. Existem várias formas de você trabalhar com a lua. A gente vai começar agora pela forma mais simples, que é a forma das fases da lua. Com certeza você já ouviu, você já foi lá na folhinha, eu cansei de fazer isso, ir lá na folhinha e dizer: ó, estamos na lua crescente, vou fazer um ritual assim, assim, assado. Ó, estamos na lua minguante, vou fazer um ritual assim, assim, assado. E realmente eu me prendia muito às vezes em fazer rituais fora da lua, porque eu achava que aquilo era fundamental. Então, duas coisas sobre esse hábito que eu tinha lá no começo, né, da minha estrada mágica e que agora eu estou compartilhando com você, eu espero que ajude bastante. Primeira coisa, a lua da folhinha, ela não é exatamente a lua que a gente utiliza na magia. Então você vai lá no calendário e você vai ver: oba, estamos na lua cheia. Amanhã vai entrar já a lua minguante, então é melhor fazer meu ritual hoje. O problema é que a lua só é cheia, tipo, nos 3 primeiros dias do seu calendário. A partir do 4º dia, ela já se torna minguante. Ela é cheia por uma questão didática para a gente entender ali as fases da lua. Mas na magia, o que a gente precisa? A gente precisa do maior potencial da lua na fase em que ela está. Então você sempre vai aproveitar os 3 primeiros dias da fase da lua. Se você quer aproveitar a lua nova, 3 primeiros dias. A lua minguante, 3 primeiros dias. A lua crescente, 3 primeiros dias. E por aí vai. Entendeu? Você precisa focar nisso. Se você puder pegar o primeiro dia, geralmente é o dia em que a lua está no seu ápice dentro daquela fase. Então é o melhor dia para você marcar o ritual.
A gente utiliza o segundo ou terceiro por uma questão também de que todos nós, né, seria muito bom se todos nós vivêssemos belos, fogosos, incríveis, numa vila, cheio de druidas, de sacerdotisas, e tivesse sempre comida na mesa, tudo pago, e a gente só vivesse de fazer magia. Mas a maioria de nós tem compromissos, seja com a família, com os estudos, com o trabalho, e esses compromissos às vezes nos impedem de fazer ritual no dia que a gente quer, tá? E eu vou chegar já já num ponto muito importante para essa questão de compromissos da vida mundana com compromissos da vida mágica, tá? Mas enfim, sempre procura ver os 3 primeiros dias dessas fases, tá? As fases, né? Eu separei uma apostilinha de acompanhamento só sobre a lua para você se basear mais e guardar essa apostilinha com você, tá? Eu já publiquei em algumas, talvez em algumas wiccas, eu já publiquei provavelmente em algum livro meu, mas até você achar, então eu tô colocando ali e colocando também uma outra coisa interessante que eu acho legal para a magia da lua, mas aí a gente fala disso já já. Tá, vamos lá, por partes. As fases da lua você tem como aproveitar tanto na vida prática como na vida mágica, tá? Então na vida prática, basicamente é o seguinte, é só você lembrar que a lua cheia, ela vai trabalhar sempre com expansão, assim como a lua crescente. O nome já diz, crescente, é o que você quer fazer crescer. Então é quando você quer trabalhar num projeto, quando você quer fazer uma sociedade que dê frutos, quando você quer começar um relacionamento legal. A lua cheia, ela é excelente para você fazer contato com os amigos, sair com os amigos, se divertir. A lua cheia também é muito boa, claro, para fazer magia. Em geral, é a lua mais procurada para a gente fazer ritual. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, é quando ela é como se a lua fosse um portal, né? Então, quando ela está totalmente à vista, nós temos um maior fluxo de energia lunar, que é uma energia bem ligada à magia, à vidência, e esse fluxo chega diretamente no nosso ritual. Então é muito mais fácil você fazer um ritual com a lua cheia, especialmente se é um ritual de prosperidade, se é um ritual de amor, se é um ritual de crescimento, de realização, enfim, nessa linha de construção, tá? Você está construindo alguma coisa. A lua cheia é sempre a melhor. A lua crescente é muito boa quando você já fez, né? Você, olha só, eu já fiz um acordo com uma empresa tal, eu já entreguei, sei lá, o meu currículo, já estão me contratando, eu já estou fazendo aqui o meu trabalho, eu já abri minha loja, eu quero agora que as coisas evoluam, que as coisas tenham progresso. E aí a gente vai utilizar a lua crescente, porque ela vai levantar, né, o que já está começado, ela vai elevar, ela vai fazer crescer, ela vai colocar fermento no que você estiver fazendo. Então também é uma excelente lua para se trabalhar. Lembre-se que, por mais que eu tenha falado que os 3 primeiros dias são muito bons, existem dias que são ligados entre a fase anterior e a nova, que é o caso da crescente. Quando você pega o último dia da lua crescente e você olha para o céu, ela está praticamente cheia. Então você pode utilizar um pouco da energia da lua crescente, um pouco da energia da lua cheia, para fazer um ritual de prosperidade, para fazer algo acontecer e ao mesmo tempo fazer com que os seus rendimentos cresçam. Então você pega ali 2 coisas em uma só, né? Eu acho bem legal, eu sempre trabalhei muito com o último dia da crescente e o primeiro dia da cheia e sempre tive excelentes resultados. A lua minguante, ela é uma lua mais voltada para a destruição. A crescente e a cheia são para construção e a minguante e nova são para destruição. Aí você fala, oh meu Deus, Ed, você vai ensinar a gente a fazer feitiços do mal para prejudicar o amiguinho? Jamais, porque eu tenho consciência e sei o quanto isso ia ser ruim para o seu karma. Mesmo que você tenha certeza que o seu amiguinho não vale nada e merecia uns tapas mágicos de vez em quando. Mas a verdade é que é melhor você deixar isso com o karma, né, com os senhores do karma, que são mais espertos do que a gente, do que você tomar para as mãos as rédeas da situação. Então eu prefiro que você trabalhe no que vai afetar você. E as pessoas que estão te jogando pedra, deixa elas, tá? Uma hora elas vão encontrar o karma do caminho, sabe? E tudo que vai e volta, então eu sugiro que você não se envolva nisso, salvo, claro, raras exceções, onde as coisas são realmente muito mais perigosas, os ataques são muito mais perigosos. Mas isso é um assunto mais para um outro dia, né? Tem mais a ver com proteção e defesa. Mas enfim, vamos lá, voltando, né?
A lua minguante, ela é muito boa para, como eu falei, destruição. Aí nesse caso a gente pode trabalhar para destruir doenças, para destruir e minguar dívidas, para rituais de emagrecimento que devem ser bem feitos para você não secar. Eu conheci o caso de uma pessoa, era uma bruxinha também, né? Lá de, se não me engano, era de São Paulo, Praia Grande, não tenho certeza. Mas ela começou a fazer muito ritual na lua nova e na lua minguante, muito ritual, e ela só fazia ritual nessas luas porque ela estava super sintonizada com essa energia e tal, e ela começou a emagrecer, emagrecer, emagrecer e secar. E assim, eu sei que se você é como eu, qualquer coisa que faça emagrecer já tá bom pra caramba, né? Ou se a gente pudesse pelo menos não engordar, já ajudava muito. Mas há um determinado ponto em que você realmente tá prejudicando o seu corpo, você tá ficando sem massa muscular, você tá entrando num processo até de doença, de desnutrição, inanição, fraqueza. Não é saudável, lembre-se, caminho do meio. Equilíbrio, né? E essa pessoa acabou ficando muito doente depois. Então, não, tenta sempre equilibrar as luas, mesmo que você esteja tendo um excelente resultado, para você não sobrecarregar, especialmente se você estiver trabalhando com a lua nova e a lua minguante, tá bom? Geralmente a lua cheia é tranquilo, tanto que o esbá mais conhecido da Wicca, o que é mais praticado é o esbá de lua cheia, porque ela é tranquila, você canaliza para o que você quiser, e sendo construção, tá tudo bem, sendo construção, pode trabalhar prosperidade à vontade, pode trabalhar amor à vontade, pode trabalhar amizade à vontade, pode trabalhar realização à vontade, isso daí não tem exatamente um limite, né? Eu acho mais complicado quando você decide trabalhar só na lua nova e na lua minguante, porque são luas que exigem um pouco mais da gente e trabalham justamente nessa face de destruição, né? E como eu falei, a destruição não quer dizer uma coisa ruim, tá? Lembra do yin e yang, que é aquele símbolo que tem um peixinho branco, um peixinho preto? Então é isso, a gente precisa dos dois, tá? Não existe luz sem escuridão, a gente precisa dos dois. Então você vai utilizar a lua minguante para minguar, para eliminar maus hábitos, vícios, coisas que você não quer mais, relacionamentos ruins. Às vezes você tem um relacionamento que você, olha, não tá dando mais esse relacionamento, preciso eliminar esse sentimento do meu coração, preciso eliminar a mágoa, o rancor, preciso fazer alguma coisa. E aqui eu dou só um parênteses. A magia faz a parte dela, mas você precisa fazer a sua. Então, além de fazer a magia, é importante você também fazer a parte prática. Se você está num relacionamento ruim e você fez um ritual para eliminá-lo, cabe a você também dizer para a pessoa e dizer que, ó, não dá mais. Beijo, abraço, vou embora. Ah, você não pode se sustentar. Tchauzinho, tá? E aí você tem que cortar o link, não atender mais telefone, não dar mais contato para a pessoa. Então, o que eu vejo às vezes muita gente querendo que a magia faça o trabalho sujo, né? Faça o seu trabalho, né? Então, a magia não nos exime de fazer o que a gente tem que fazer. Se você vai fazer um ritual de prosperidade na lua cheia, você vai ter oportunidades, elas vão surgir. Você tem que aproveitar, você tem que fazer, tá? A nossa magia não funciona só com vou ficar aqui parado e vai chover pétalas de ouro na minha cabeça e vai aparecer, vou ganhar na loto, vou ficar aqui, vou ganhar na loto sem jogar. Não vou jogar não, vou ganhar na loto sem jogar. Não, você tem que fazer a sua parte, tá? Até para ganhar na loto, você tem que jogar, senão você não vai ganhar, tá bom? A lua nova, eu gosto muito dela porque ela trabalha muito com as deusas negras, que eu gosto muito de Hecate, né, o Hecate, como Kali, como Morrigo, e são deusas muito boas para a superação de traumas, para a superação da depressão, para você mergulhar nas suas sombras, para você compreender mais por que você está fazendo, por que você está em determinado caminho, por que certas coisas estão acontecendo. A gente tende a achar que às vezes as coisas acontecem porque a gente merece, né? Porque a gente cometeu um crime, um pecado,
porque é um karma da vida passada, porque... E na verdade o que acontece é que a gente às vezes não tem conhecimento da nossa própria sombra. Na maioria das vezes nós atraímos a situação ruim, a situação negativa pra gente. E nós atraímos sem perceber, porque existe um hábito ali dentro, existe uma coisa ali dentro não muito bem trabalhada. É o caso da autossabotagem. Quando você está sempre quase conseguindo uma coisa, você vai lá e pum, sabota. E você não sabe por que isso acontece, mas você sabe que você vai lá e sabota. Então você precisa ter contato com a sua sombra, ter contato com o que há de escuridão em você, sem medo, para compreender que isso faz parte de você também. Então, se você sofreu algum tipo de abuso na sua infância e adolescência, seja verbal, seja físico, se você sofreu algum tipo de violência, se você também, mesma coisa, abusos verbais, violência verbal, gente, causa tanto mal quanto o físico, é horrível. Então, às vezes, a gente entranha aquilo, esquece, né, que aquilo é muito cruel, é muito doloroso, toca a vida e a gente acaba cometendo padrões que corroboram aquilo que a gente ouviu. Quer um exemplo? Você não vale nada, você é ridículo, ninguém gosta de você, ninguém vai gostar de você assim. São coisas, gente, que a maioria de nós já ouviu em algum momento, principalmente crianças. E aquilo fica na base, aquilo quebra a autoestima, aquilo quebra a autoconfiança e aquilo leva ao quê? A autossabotagem. Então a gente precisa mergulhar nesse lado que dói. E a lua negra, né, que a gente chama, que é a lua nova, o primeiro dia, quando ela está totalmente escura, ela é muito boa para isso. Mas não é só para isso. Ela também é boa para você renovar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de situação. Quando você, por exemplo, olha, não deu certo nessa empresa que eu trabalhei, tô saindo, às vezes por uma situação até que não foi legal, então você quer limpar aquela situação, né? Então você vai, faz um ritual para eliminar aquela situação. Ó, estou me despedindo da situação, estou encerrando esse caso, mas eu quero uma renovação da minha vida profissional. Você fez a faculdade errada, você passou 4, 5, 8 anos estudando uma coisa que você odeia. Sinto muito, você escolheu errado lá atrás, assume agora a consequência. Faz um ritual, elimina, encerra essa fase de uma coisa que você não quer fazer e pede para renovar a sua vida universitária, a sua vida acadêmica, para você entrar no caminho certo. Melhor você fazer com 8, 10 anos de atraso do que você fazer com 60 anos de atraso, porque aí você atrasa às vezes a sua evolução da vida toda. Tá? É muito importante que a gente faça o que a gente veio fazer, que a gente cumpra a missão que nos foi dada. E isso geralmente a missão que nos foi dada é algo que nos dá prazer. É algo que lá no seu coração você diz, faça isso, entendeu? Sabe aquela vontade que você tem? De qualquer coisa, aquilo faz parte da sua missão. Tá? Então, quando você tem aquela vontade, puxa, como eu gostaria, sei lá, de ser guia turístico. Ah, mas a minha família quer que eu seja dentista. Ah, como eu gostaria de ser palhaço de circo, trabalhar em circo. Ah, mas a minha família disse que eu não posso. Ah, geralmente vem da família, né, que quer o melhor para você, mas eles não têm muitas vezes a visão do que realmente é melhor para a sua alma. E nós estamos num momento em que não é mais permitido esse tipo de coisa. Note, muitas das pessoas que são cruéis, pessoas que são elas são infelizes, entendeu? Muitas dessas pessoas elas são muito infelizes. E elas são infelizes porque elas estão fazendo algo que não faz o coração delas cantar, não faz a alma delas dançar. Elas estão vazias e elas acabam refletindo isso nas outras pessoas, né? Sendo um pouco mais agressivas e às vezes até sabotando a outra pessoa, falando que ela não vai conseguir, esse tipo de coisa. Bom, mas enfim, é só pra você ter essa noção, tá? Então eu te dei mais ou menos uma ideia en passant, né, do que você pode fazer com essas fases da lua, tá? Em matéria de coisas práticas, tem uma coisa simples. Tudo que você faz nessas luas tende a ter a energia daquelas fases, tá? Isso é no básico, porque existem muitas outras configurações que você pode olhar naquele dia, né? Isso se chama tempo mágico, onde você pode ver qual é o melhor dia, qual o dia mais propício, qual o horário mais propício, qual o melhor campo astrológico, qual o melhor mapa astral, enfim, você tem várias formas de ver qual é o melhor momento para várias coisas. Eu sugiro que você faça isso para coisas realmente importantes, tipo, você vai casar. O dia do casamento é um dia muito importante. Ou você vai abrir um negócio, ou você vai assinar a compra de uma casa, ou você vai comprar um carro. São coisas que eu considero
importantes, são coisas que fazem parte e vão fazer parte da sua vida por um longo período. Então, se isso é importante para você, aí eu sugiro que você veja mais do que a lua. Que você veja a lua, que você veja a astrologia, que você veja a numerologia, que você veja o tempo mágico das tabelas planetárias, que você veja o tarô. Faça tudo para você ter o melhor momento possível. Por quê? Porque sabe quando você nasce? Você nasceu. Nasceu, que bonitinho, que bebê fofinho que você é. E aí você vê no seu mapa que você tem várias dificuldades de relacionamento, ou que você tem dificuldades com a prosperidade. E você vê que tem quadraturas, e você tem lua negra, e você tem um monte de coisa no seu mapa astral que te prejudicam. O que você pode fazer? Nascer de novo? Você tem esses problemas para o resto da sua vida. A questão é, nós não podemos e não podemos escolher quando nós vamos nascer, tá? Porque isso faz parte da nossa missão. O mapa astral é como se fosse um mapinha de viagem do que a gente trouxe da outra vida e do que a gente tem que fazer nessa, tá? Então são sugestões e instruções, mais ou menos, que a gente se localiza um pouco melhor, sabendo quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas facilidades. Mas a gente não pode escolher quando nasce. A gente nasce quando nasce, né? Faz parte da gente. Agora, você pode escolher quando nasce o seu casamento. Você pode escolher quando nasce a sua empresa. Você pode escolher quando nasce o seu projeto, o seu livro. Enfim, você pode escolher um monte de coisas na sua vida. Uma vez que você começar no momento que não é tão propício, que tem suas dificuldades, aquele projeto, aquele casamento, aquele carro, enfim, aquilo ali que está nascendo naquele dia, vai carregar aquelas dificuldades enquanto existir. Tá? Então, são coisas que você precisa olhar. E para isso, sim, é preciso ter o conhecimento de astrologia, é preciso ter conhecimento de tarô, é preciso ter conhecimento de numerologia e de magia, tá? De tempo mágico. Ed, mas eu não tenho tudo isso. Então você procura alguém que tenha. Assim, porque realmente eu concordo com você. Não dá para aprender tudo. É muita coisa. Não dá para aprender tudo ao mesmo tempo. Né? Porque a minha meta é continuar aprendendo sempre, enquanto eu tiver aqui uma respiração, eu vou estar aprendendo. Então você busca um bom oraculista que jogue um tarô para você, um baralho cigano, você procura um médium, tá? Um médium que receba uma entidade muito boa, que você já conhece, faz a sua consulta, joga búzios. Você pode procurar uma pessoa legal, uma pessoa bacana, que saiba interpretar bem o mapa astral. Porque fazer mapa astral, gente, qualquer programa de computador faz. A questão é saber interpretar. E aí são poucos, tem que procurar bem, tá? Enfim, você vai ter que procurar ajuda, mas para as coisas importantes, eu acho que vale o trabalho de procurar ajuda, vale o investimento que você vai fazer, que nenhuma dessas coisas é de graça, mas vai valer cada centavo se você souber o melhor momento para ter os melhores resultados. Pelo menos para mim tem sido assim, tá? Eu me arrependi muito de ter começado determinadas coisas em momentos que não eram os ideais, mas na época eu não tinha essas informações. Então, né, fazer o quê? Não posso também entrar no meu DeLorean, voltar no passado e refazer tudo, né? Não dá para nascer de novo. Mas conforme eu fui aprendendo, eu comecei a melhorar muito isso, tá? Em matéria de coisas práticas, né, como eu falei, você escolhe o melhor momento de acordo com o que você vai fazer. Tem até essa questão simples, super básica, de cortar o cabelo. O que você quer com o seu cabelo? Você quer que ele tenha menos volume? Minguante, não gosto, não acho interessante, porque ele vai cair, ele vai nascer mais fino, mas você vai ter menos volume. Você quer que ele tenha mais volume, que você tenha mais cabelo? Lua cheia. Você quer que ele cresça mais rápido? Lua crescente, tá? A lua nova é quando você quer que cabelo novo nasça, que você acha que, olha, tá ralo meu cabelo, eu quero cabelo novo. Então, assim, é muito interessante você usar isso porque sempre funciona. Tá? Então isso daí tem umas dicas também na sua apostila, né, do que você pode fazer na prática e na magia com as fases da lua. Agora eu vou falar uma coisa que pouca gente fala, que é bem interessante, que são as moradas, a tabela das moradas da lua, que é um recurso que você pode utilizar para fazer determinadas magias usando o ciclo lunar de 28 dias. A tabela das moradas da Lua é uma tabela bem antiga que eu consegui de um livro igualmente antigo, tá? São livros mais
na Idade Média, né, onde você tinha os grimórios, onde você tinha os estudos mágicos, e que depois houveram algumas compilações no início do século XIX, mais ou menos. Então é interessante porque são algumas coisas que você pode utilizar e outras nem tanto, porque algumas são meio truncadas, e se você não tiver um conhecimento razoável de história, você acaba comprando gato por lebre, que é o caso, por exemplo, de alguns sigilos que as pessoas saem fazendo achando que são sigilos para prosperidade, sigilo para isso, quando na verdade sigilos foram feitos para determinadas pessoas, baseadas nas datas dos nascimentos daquelas pessoas lá de trás, né? Lá do século, sei lá, 14, 15, e que obviamente não tem o mesmo mapa astral que você. Então aquele sigilo, tecnicamente, ele não vai funcionar para você, ele pode até fazer alguma coisa ao contrário. Então algumas pessoas, elas pegam a informação pela metade e elas não vão a fundo para poder saber se aquilo realmente vai funcionar. Por isso que tem que ter muito cuidado com a informação de internet, com a informação de pessoas que você não conhece a procedência, não sabe o quanto elas estudaram, o quanto elas sabem, né? Sempre tenha cuidado, sempre procura pesquisar, ainda mais nesse período em que basta que a pessoa seja convincente para que as pessoas acreditem, tá? Seja muito esperto, porque da mesma maneira que eu acho que você jamais deve ser operado por uma pessoa que não tem conhecimento de cirurgia e medicina, você não deve entregar sua energia para uma pessoa que não tem conhecimento energético direito. Você pode estar se prejudicando muito. Muitas pessoas perderam muita coisa importante, tá? Às vezes até a vida, porque se entregaram a sua energia, confiaram a sua energia a pessoas que não mereciam essa confiança. Bom, então vamos lá. O que é essa tabela basicamente, tá? Essa tabela, ela foi feita para você aproveitar cada dia da lunação. Então, o ciclo lunar é de 28 dias. Inclusive é por isso que o nosso calendário ele é meio torto. Você percebe que a gente tem ano bissexto, que você tem anos que que você tem anos e que tem dias a mais, tem ano que tem dias a menos, que tem ano que tem a cada 4 anos de fevereiro tem um dia a mais. Então por que isso acontece? Porque a gente é meio truncado, tem mês que tem 30, tem mês que tem 31, é tudo meio estabanado, porque não era para ter 12 meses, era para ter 13. Se você for calcular direitinho, 28, o ciclo lunar de 28 dias, que dá as 4 fases da Lua, certinho, a gente tem exatamente o ciclo de 13 luas para fechar um ano. E não sobraria um dia a mais em fevereiro a cada 4 anos. Ficaria certinho. Tá? Inclusive, algumas pessoas acham que parte do desequilíbrio do mundo vem dessa nossa contagem errada de tempo. Eu não acredito muito, não. Eu acho que a gente tem outros motivos para o nosso desequilíbrio, né, pessoal e do planeta. Mas enfim, vamos lá. Essa tabela está na sua apostila e você vai consultar cada dia que você quiser. Aliás, você não consulta o dia, você consulta o que você quer. Então vai ter dias que vai estar escrito assim, bom para rituais de prosperidade, bom para comprar uma casa ou para rituais de concretizar um desejo, bom para separação, tem rituais, tem dias da lua que não são muito legais, né? Separação, feitiços de ódio, não sei o que. Lembre-se, essas tabelas elas são antigas, então elas vieram com a informação completa. Cabe a você decidir o que você vai fazer, tá? Eu sempre indico que, ó, olho vivo, porque o karma... Desculpa, gente, é a florzinha se coçando. O karma vai te pegar também, né? Assim como o karma pega as pessoas que estão jogando energia ruim em você, ele também vai te pegar na curva. Então, eu sugiro que você não faça essa parte negativa, tá bom? Essa tabela, ela é simples, então basta que você observe. Ela só tem uma pegadinha. Tá? Ela não isso acontece, eu já vi algumas pessoas usando essa tabela errado, que é como a pessoa usa a partir, como ela conta 28 dias, a pessoa conta a partir do que dia do mês? Do dia 1º, mas não, você tem que contar a partir do 1º dia da lua nova. Então você tem que realmente catar o calendário, ok, o 1º dia da lua nova vai cair, sei lá, dia 17 de novembro, não sei quando cai não, tá, tô chutando, 17 de novembro, então dia 17 de novembro vai ser o dia 1 daquela tabela lunar, e aí você vai contar direitinho até chegar no dia que você quer, tá bom? Esse é um bônus, né, que eu tô colocando na sua apostila, porque é uma informação rara, é uma informação que pouca gente tem, eu praticamente vi muito pouca gente, aliás, eu nunca vi alguém disponibilizando, tá? Então, dá uma olhadinha nessa tabela, guarda ela direitinho, que eu acho que ela pode ser útil para você, eventualmente. Uma outra coisa que é importante a gente falar sobre a parte da lua, sobre o tempo lunar, é a lua fora de curso.
Gente, ela é um problema, porque não tem tabela que eu consiga te dar para você saber quando vai ter tabela fora, lua fora, estamos em Mercúrio retrógrado enquanto eu gravo esse vídeo, então eu tô gaguejando um pouco. Não tem como você saber nos próximos anos, assim, 10 anos, não tem como te dar uma coisa que dure muito tempo com todas as luas fora de curso, porque ela é uma coisa que ela é muito móvel, muito dinâmica, é muito errática praticamente, e o que acontece nesse período é quando a lua ela não faz nenhum tipo de formação relevante ou significativa com outros astros. Então ela fica, a gente chama ela de fora de curso, ou seja, naquele momento ela é neutra. Significa que muita coisa que você fizer na lua fora de curso pode não dar em nada. Então você evita, mais uma vez, foco no que é importante. Você não vai ficar histérico olhando todos os dias, ai meu Deus, eu tenho que fazer meu dever de casa, eu preciso saber se a lua está fora de curso. Ah, a lua está fora de curso, eu vou ver Netflix. Não precisa, tá? A lua fora de curso, ela só é relevante se você for fazer alguma coisa que é especialmente importante, né? Como assinar um contrato, assinar uma sociedade, abrir um negócio, inaugurar uma loja, casar, assim, ou seja, são coisas importantes. Isso você tem que prestar atenção. Se a lua está fora de curso, há uma chance de o que você está fazendo, todo aquele esforço que você colocou, não dá em nada, porque ela não está colocando energia nenhuma ali, ela não está dialogando com os outros astros, então ela não tem o que te fazer por você, tá? Agora, para as coisas comuns do seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua rotina, à vontade. Ela não vai interferir em absolutamente nada, tá? Você pode continuar lavando louça, fazendo seu dever de casa, fazendo o seu trabalho, pegando seu ônibus, fazendo o que você tem que fazer, né? Isso não vai ter muita relevância. E agora que a gente falou um pouquinho de astrologia, aí a gente vai entrar na parte mais difícil da Lua, que é a parte astrológica da Lua, tá? E essa parte, ela é diferente da parte mágica. E aí você fica assim, mas Ed, você falou para usar a lua nova, para usar a lua crescente, a lua cheia. Não, e você vai continuar usando, como eu usei a vida toda, e funcionou. Mas, se você, mais uma vez, se você quiser ir mais longe, se você quiser mais resultado, seria interessante você ver que tipo de lua nova você vai ter. Ela está fazendo quadratura com alguém? Ela está fazendo... Que tipo de relacionamento ela está tendo com os outros astros? Porque aí você pode ter uma lua nova que ela é super auspiciosa, ela dá uma boa sorte incrível, tá uma super lua nova, super legal, e você pode ter uma lua nova não tão legal, né? Mesma coisa para a lua cheia. Só que na astrologia a gente tem uma coisa meio inversa, tá? E na astrologia eu não vou falar nem da crescente nem da minguante, eu vou falar tecnicamente só da lua nova e da lua cheia, tá? E a gente tem um aspecto contrário. O que a gente faz na magia? A lua nova é no máximo para a gente renovar coisa, mas a gente pode utilizar o primeiro dia da lua nova para superar traumas, para olhar nossa própria escuridão, enfim, para a gente poder fazer alguma coisa do gênero. Mas na astrologia, a lua nova, na verdade, ela está abrindo portas, ela está abrindo situações, ela está começando alguma coisa. E esse começo que ela dá, e que vai variar de pessoa para pessoa, porque vai depender muito do seu mapa, não só do seu mapa astral, mas do seu próprio mapa solar. O mapa solar é aquele do mapa do ano, né? O mapa que você precisa saber como é que vai ser o seu ano ali. Então vai variar um pouquinho, mas você já tem uma noção quando é uma lua nova difícil. Tá? Porque geralmente quando era uma lua nova, que ela tá brigando com todo mundo, ou tão batendo nela, ela é ruim para todo mundo, sabe? O que vai ser diferente é que assim, pode ser ruim para você nas finanças, pode ser ruim para o seu amigo no amor, pode ser ruim para sua mãe, sei lá, na parte de família, enfim, para cada um vai bater de um jeito diferente, mas aquela lua nova, ela tende a abrir uma porta, tá? Boa ou ruim, ela vai abrir uma porta. Essa situação que ela começa geralmente dura um ano. Pode durar até 6 meses e tudo mais, ela é mais forte, é claro, nos primeiros 10 dias. Tanto que você vê que na astrologia você conta diferente. Você conta 10 dias da lua nova. Quanto mais ela se afasta da lua nova propriamente dita,
mais fraca fica a energia dela. Essas luas novas de astrologia, geralmente falo até nos meus vídeos de previsões, quando é para você aproveitar. Porque quando ela tá muito boa, quando ela tem assim, olha, ela tá com o Sol bem disposto, ela tá com Mercúrio muito bem, Vênus muito bom, Júpiter dando presentes. Nossa, essa lua tá maravilhosa, tá tudo bem. No céu, na hora que você vê como é que tá o céu, na hora dessa lua nova, ela tá maravilhoso, poxa, vamos fazer alguma coisa. Aí pode ser um bom momento para você começar um negócio, para você começar um projeto, para você fazer uma magia para alguma coisa, tá? E aí nesse caso ela vai ser muito forte naquele dia e depois ela vai perdendo poder durante 10 dias, né? Chegando no 10º dia, ela não tem quase nada mais daquela energia. Seja lá o que for que ela abrir naquele período de 10 dias, por isso que é importante você tomar as rédeas. Se você não fizer nada, tudo bem também. Olha, eu não tenho tempo, Ed, eu tenho que trabalhar aqui, tá, beleza. Só que o universo, ele não gosta da estagnação, ele não gosta do vazio. Então, mesmo você não fazendo nada, é muito provável que o universo coloque uma situação para você. E essa lua vai fazer com que essa situação leve um ano para poder se resolver. Vai variar também nas configurações de cada lua nova, tá? Por isso que é importante você acompanhar as previsões por alguém que você entenda, que você confie, entenda. Assim, eu costumo acompanhar a Susan Miller do Astrology Zone, que é todo em inglês. Então, se você saca inglês, eu acho uma ótima. Se você não saca inglês, eu não acho uma boa, porque eu fico muito preocupada quando as pessoas falam: ah, não, mas eu fiz um período no CCAA, eu entendo, eu boto lá no Super Power Translator do Google e vou entender tudo. Não vai, tá? Então, assim, o que acontece? Você pode muito bem pegar informação pela metade, truncada, é melhor, informação errada é melhor que informação nenhuma, é pior que informação nenhuma, desculpa, né? Então, é melhor você, se você não entende inglês, aí você prefira outro veículo para você conhecer melhor essas luas novas. E a lua cheia? A lua cheia, ela costuma trazer encerramentos, né? Então ela vem também para fechar uma situação. Se ela vai fechar por bem ou por mal, também vai depender de como vai estar o céu naquele momento da lua cheia. E, do mesmo momento, ela também vai levar alguns dias trabalhando aquilo, né? Geralmente uns 10 dias também para trabalhar aquela situação toda. Então essas são duas luas que é importante que você preste atenção do ponto de vista astrológico. Mas aí você fala assim, mas Ed, eu não sei ver astrologia, eu não sei. Tudo bem, não sabe ver astrologia? Deixa quieto, tá? Também, eu costumo dizer, que é uma frase que eu sempre falei, a gente faz o que pode com o que tem. É melhor você fazer o que você pode do que você não fazer, tá? Porque às vezes eu mesma, às vezes acontece comigo, eu travo. Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu travo, eu fico assim, eu não consigo fazer tudo, aí eu não faço nada. Então tem uma hora que você tem que se levantar e falar, não, eu vou fazer o que eu posso. E aí você faz uma parte, qualquer coisa que você faça já vai ser melhor do que nada, tá? Então você vai para as fases da lua, volta lá para o início dessa aula, dessa palestra, né? Vai lá para o início, vamos ver as fases da lua, vamos lá para a apostila, vamos ver as fases da lua. E usa as fases da lua, como eu falei, eu usei as fases da lua e uso até hoje. Por anos, né? Agora é que eu tenho mais informação, então eu consigo associar cada informação que eu tive a mais, eu consegui ir juntando com a fase da lua, tá? E agora eu vou contar um segredo, uma coisa que não é bem segredo, né? Mas pouca gente sabe, e aí eu vou contar pra você, que é sobre justamente as fases da lua. Tá? É uma coisa muito interessante. Eu ficava descabelada, desesperada, assim, em pânico para fazer o meu ritual na lua certa, né? Só que aí eu percebi, né? Eu não sabia, tá, gente? Eu tinha 17, 18 anos quando eu comecei, né? Eu comecei a praticar magia com 16 praticamente. Aliás, desde criança eu já praticava, mas aí eram as vozes que falavam, não era de livro. Comecei a ler e a praticar mesmo a partir dos 16, 17. Então, nas primeiras vezes, eu usava folhinha. Sabe esse erro que eu tô falando pra você não cometer? Eu cometi direto, né? Então eu fazia, eu olhava assim, às vezes eu não podia fazer o ritual no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, eu ia fazer lá no 7º dia da lua cheia. 7º dia da lua cheia já estava minguante. E eu estava lá fazendo ritual de, sei lá o que, amor, prosperidade, não lembro mais. Mas enfim, eu fazia, tá? E você pergunta assim, mas Ed, deu certo? Deu. Só que eu ficava muito cansada.
eu comecei a notar, porque eu tinha Grimório, Livro das Sombras, eu comecei a notar os efeitos de cada ritual que eu fazia. Eu comecei a perceber que em determinados rituais eu ficava muito mais cansada, eu ficava muito mais exausta, eu tinha que dormir no dia seguinte quase até meio-dia. E o resultado não era tão bom, mas ele vinha. Né? E para mim, todo resultado era bem-vindo. Eu sempre recebia qualquer resultado, porque eu estava testando, estava experimentando, então qualquer resultado era bem-vindo. Só que eu comecei a notar que realmente havia uma diferença de energia para cada vez que eu fazia. Isso levou anos de averiguação, tá? Não foi... Eu não era uma... Acho que eu não era uma adolescente gênia também, não. Eu levei anos testando para entender. E o que acontece? Eu fui descobrir, depois de muito tempo, que, na verdade, o que acontece é que você pode fazer rituais de prosperidade na lua minguante. Você pode fazer rituais de eliminar dívidas na lua cheia. Você pode fazer qualquer coisa em qualquer lua. Aí você fala, poxa Ed, você me fez aqui ficar parada quase 1 hora te ouvindo para no final você dizer que você pode fazer qualquer hora. Pois é, poder você pode. Mas aí você tem que entender o que da questão. Vamos lá. Se você fizer um ritual numa lua que não é auspiciosa para a sua intenção, exemplo, um ritual de prosperidade na lua minguante. A lua minguante ela é feita para minguar, para eliminar, para diminuir. Você está fazendo um ritual que é para crescer, aumentar, expandir. Vocês têm uma intenção que é contrária à lua onde você está. Você vai conseguir um resultado, mas é um resultado pequeno. E você vai despender muita energia. Você vai ficar muito cansado. E você vai perceber assim, meu Deus, não valeu a pena. Olha só, fiz esse esforço todo e ganhei R$2 na raspadinha. Não dá, é muito esforço. E muita gente até desiste quando faz na lua errada. Por isso que muitas vezes, no resumo, você fala, faça na lua cheia. E ponto. Não explica muito não, tá? A pessoa também não quer saber muito porquê. Faz na lua cheia, faz na lua tal e pronto. Mas se você fizer na lua, digamos assim, a lua contrária, né, ao que você quer, você tem essa questão de estar perdendo, né, muita energia, despendendo muita energia para ter um resultado muito menor do que o esperado, do que você poderia ter. Porém, há ordens secretas, ordens iniciáticas, ordens de magos, que eles fazem justamente isso. Eles treinam fazendo sempre os rituais nas suas luas contrárias. Por quê? Porque com isso eles estão treinando a energia. Pensa assim, como é que... Sabe quando... Você já foi na academia? Você já viu as pessoas que estão fazendo academia? Você está lá morrendo, desesperado, e as pessoas estão fazendo com um monte de peso nos pés, peso nos braços. Inclusive, eu adoro aquilo, porque aquilo dá uma musculatura para as pernas maravilhosa. Mas enfim, você já viu aquilo? Se você já usou, né, você sabe como é que é. Você está fazendo e naquele momento está difícil. Mas quando você tira e você vai fazer o mesmo exercício, você tá leve, você sente que você vai voar se você fez isso por algum tempo. Eu lembro de um desenho que eu via, um anime, eu gostava muito de anime, né? Hoje eu vejo pouco, falta de tempo, que era o Capitão Tsubasa, que eram super campeões na época, passava na Manchete, extinta TV Manchete. E eu lembro que o Tsubasa, né, que era um menino japonês que queria ser um super jogador de futebol, tinha várias falhas no desenho, tipo mostrar o Cristo Redentor que perto do Morumbi, e eles falaram, olha, aquele é o deus do futebol que os brasileiros adoram antes de cada partida. Gente, tinha cada coisa abissal. Mas teve uma coisa que eu achei bem interessante, bem bonitinha, tinha umas coisas bonitinhas nesse desenho, que era, ele estava num time de crianças que eram muito melhores, era um time superior a ele, e ele estava errando muito, ele errava, ele era lento, fulano, você tá lento, você não tá pegando os passes, você não sei o que lá, ele errava tudo. Até que quando chegou uma partida lá, ele estava muito melhor. E aí descobriram que ele estava usando por dentro das meias, por dentro do corpo, ele estava com pesos. Ele estava usando peso, por isso que ele estava lento, né? Mas ele treinou o tempo inteiro com tudo isso lento, ele tentava conseguir. Quando ele tirou aquilo, ele foi realmente para a partida que importava, ele voou, ninguém mais pegava ele, porque ele estava muito mais treinado. É isso que a gente faz quando você vai trabalhar na lua contrária. A questão é o que você quer?
tá? Você realmente quer despender essa energia, esse tempo, só para você ficar super alinhado energeticamente? Porque eu não quero, assim, eu nunca quis. Sabe o que eu queria da magia? Eu queria resultado. Tá? É sério, eu queria resultado. Eu não queria ser a maior maga de todos os tempos. Eu não queria ser a mega, hiper, ultra sacerdotisa da bolinha amarela que faz e acontece. Não, eu queria resultado. Eu queria fazer um ritual de cura para uma pessoa e ver essa pessoa fora do hospital. Eu queria fazer um ritual de prosperidade e ter dinheiro na minha conta, ter um bom trabalho. Eu queria fazer um ritual de conquista e poder publicar um livro. Era só o que eu queria, gente. Eu era muito básica, tá? Então, para mim, não importava muito, não fazia muita diferença essa coisa de treinar a energia. Com o tempo, eu acabei tendo que fazer isso, porque os meus horários não batiam. Às vezes eu estava, por exemplo, fazendo workshop, eu tinha que fazer ritual. Isso dependia, às vezes eu tentava escolher as melhores luas na hora que eu fazia a programação, mas às vezes não caía. E os rituais que eu fazia no workshop eram canalizados, eles me passavam antes do ritual, eu não tinha a menor ideia do que estaria acontecendo dali a 8 meses. E geralmente batia perfeitamente com o momento espiritual, astral do planeta ali, era muito legal, né? Então, eu prefiro ainda fazer os rituais no melhor momento para ter o melhor resultado. Se você quer ser um mago super afiado, nada contra, super legal, aí você sabe que essa dica, né, das ordens, de certas ordens iniciáticas, você pode utilizar. Você pode calcular, não, vou fazer tudo ao contrário, nas luas contrárias e vou afiar minha energia. Tudo bem. Eu prefiro só o resultado e me cansar menos. Até porque, me cansando menos, eu consigo fazer mais rituais, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo ler mais, eu consigo evoluir do meu jeito, no meu ritmo, tá? A magia, ela é uma coisa assim, eu gosto muito da magia, você já deve ter notado, e eu acho que ela deve ser algo que você ame, né? Deve ser uma coisa que é tipo um hobby. Franz Bardon dizia muito isso, que a magia deve ser um hobby. Por quê? Porque o hobby é aquilo que você faz com todo o seu tempo livre. É uma coisa que você ama, é uma coisa que você curte. Se ela se tornar uma obrigação, se você falar assim, ai, hoje é dia de esbar, né? Poxa, vou ter que fazer esbar de lua cheia, pegar bolo, pão, essas coisas. Se você faz com esse ânimo, então ele deixou de ser um hobby para você, você não ama mais a magia, então é melhor você dar um tempo, tá? E essa é uma das outras coisas que eu costumo dizer para todos os meus alunos. E você não é meu aluno nesse momento, né, provavelmente, mas você está tendo uma aula aqui, então a gente vai estar junto aí por um tempo. Ame a magia, curta a magia, mas não sobrecarregue a sua energia. Ou seja, não pensa nisso 24, 25 horas por dia. Assim, dá o seu tempo de, olha, hoje agora eu não quero falar de magia, eu quero conversar com os amigos, eu quero ver um filme, eu quero ver um seriado, eu quero falar de outra coisa, tá? Então é uma coisa que é importante você também deixar a sua energia mais leve para você também não sobrecarregar, para sempre no mesmo assunto, tudo que você vê está relacionado ao mundo mágico, né? Isso é uma coisa normal quando você está no começo, está bem empolgado, mas depois você tenta entrar num ritmo em que você se obrigue a parar um pouquinho e ler um livro de ficção, um livro de fantasia, ver um filme que não tem a ver com magia, vai ver um filme de ação, vai ver o Tom Cruise correndo que nem um louco em Missão Impossível, enfim, vai ver uma coisa que não tenha ligação necessariamente com aquilo que você ama tanto, porque isso vai fazer com que você goste ainda mais. E sabe o que é mais legal? Você começa a ver certos sinais e certas magias onde ninguém mais vê. Porque até em Missão Impossível você vai encontrar alguns recados mágicos e místicos ali. É muito fácil você encontrar quando o filme já é esotérico, já é de fantasia, já tem aquele cunho. Mas é muito mais difícil quando você está vendo numa série, numa novela, num desenho, alguma coisa que necessariamente não tem aquele foco. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você continue animado aí para nossa querida Lua Azul e a gente se encontra no próximo ritual, no plano astral, no plano virtual, lá no grupo, e a gente se encontra com muito amor. Um bater de asas, um super beijo e até a próxima.